Vou falar sobre a Lei 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente reconhece o grupo familiar formado por pais, filhos e demais parentes próximos como família. O que é grupo familiar? É o pai, a mãe e o filho. Esse é o grupo familiar ali dentro da família. Tem os outros parentes, a tia, a avó, a prima. É família, mas é uma família o quê? É ampliada, uma extensão da sua família. Por quê? Sua prima tem outra família dela. A família principal dela, que é o pai e a mãe de sua prima, que é seu tio e sua tia, é a família principal da sua prima. A sua família principal é você, seu pai, sua mãe e seus irmãos, sua família principal. Mas sua prima não deixa de estar na sua família, porque ela é uma extensão da sua família. Sua tia é uma extensão da sua família, uma ampliação da sua família. E a outra eu tirei isso aqui do artigo 25 do ECA. Veja só, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Entende-se por família extensa ou ampliada, aquela que se estende para além da unidade pais e filhos, tá vendo? Além da unidade pais e filhos, ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade, tá vendo? Então, uma família é uma extensão da sua família, é uma ampliação da sua família. Muita gente vai errar isso aqui, porque fala, ele vai pensar assim, minha tia é um parente próximo, eu convivo com minha tia mora aqui do lado, ou mora talvez até na mesma casa. Então, como é que ela vai ser uma extensão? Não, já é minha família. Muita gente vai pensar isso e vai errar, vai marcar aí como familiar natural. Eu tenho certeza que muita gente nessa prova marcou familiar natural. Porque falou próximo, parente próximo, ninguém ia marcar substituta, nuclear, não tem nada a ver nuclear, ou família adotiva. Se as pessoas, a maioria marcou natural. Agora você não vai marcar natural, você vai marcar extensiva ou ampliada, que a gente já aprendeu que tá no nosso gabarito letra A. Questão número 20. A adoção de pessoas maiores de 18 anos de idade deverá ser realizada necessariamente. Agora vamos lá. Você vai adotar um menino ou maior de 18 anos. Tá. Aqui na letra A falou extrajudicial, letra B também falou extrajudicial, na letra D também extrajudicial. Corta as três. Por quê? A adoção tem que ser sentença judicial, tá? É o Poder Judiciário que vai fazer essa adoção. A letra E também colocou lá, sentença judicial ou extrajudicial. Não, a sentença tem que ser judicial. É o Poder Judiciário que tem poder para fazer essa adoção. Então, onde que eu tirei isso aqui? No artigo 47 do ECA, veja lá. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandato do qual não se fornecerá certidão. Tá? Não vai ter uma certidão, ou certidão de nascimento, ou certidão de adoção. Tá? Não existe uma certidão para isso. Pode perguntar na prova. Você vai servir uma tal certidão. Pode colocar tudo isso aqui bonitinho. Ô, gente, cuidado. As provas trocam uma palavrinha só. Queria uma alternativa que poderia estar certa? O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil, o qual fornecerá a certidão de adoção. Tá vendo? Não tem certidão. Eles põem todo o início certinho, porque quem decorou apenas a lei, leu o início e tá tudo certo. Deixa eu marcar ela. Marque a próxima questão. Leia tudo até o final. Você vai lembrar. Adotou maior de 18 anos? É judicial e não tem certidão, tá? Anotou? É judicial e não tem certidão. Gabarito, então, letra C. O Instituto da Guarda confere à criança ou ao adolescente a condição de dependente para todos os fins de direito. Se você tem guarda da criança, você está guardando essa criança, a palavra falou guardar. Então, a criança vai estar dependendo de você. Tá? Ela dependendo da sua moradia, dependendo da sua alimentação, tudo, ela depende de você, porque você que está guardando aquela criança. Então, é como se, é quase que se fosse um filho que você está ali, tem quase os mesmos direitos. Veja no artigo 33, lá, parágrafo 3º, a guarda confere à criança ou ao adolescente
a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários, tá? Direito à pensão, direito ao previdenciário, esse aguardo, o menino que tá com a guarda também tem esse direito, tá? ECA, questão de ECA, tudo copia e cola do ECA. O ECA não é tão grande assim não, gente. Dá para você ler várias vezes antes de chegar na sua prova. Mas não é para ler hoje de manhã, depois ler hoje à tarde, hoje mais tarde, depois hoje à noite, não. Adianta você ler tudo no mesmo dia. Por quê? Você põe tudo no mesmo dia, tá na nossa memória. Você tem duas memórias. Uma memória de guarda e uma memória de processamento. Essa memória de processamento e guarda se você está usando agora. Se você leu agora, daqui 20 minutos você leu de novo, continua nessa memória, não passou para de cá. Não passar para de cá, geralmente depois que você dorme, está descansando, aí que o cérebro vai passando as coisinhas para de cá, guardar. Mas ele não vai guardar tudo. Nesse caminho, ele acaba perdendo alguns dados, você acaba esquecendo alguma coisa, mas está guardadinho aqui, tá? Quando você vai ler, aí deixa para você ler, então, porque se você ler várias vezes, você vai estar aqui. Só uma noite que vai passar por aqui, vai passar uma vez só. Você leu 3 vezes, mas vai passar uma vez só. Você lê daqui uma semana de novo, a memória já está aqui, aí daqui uma semana você vai estar colocando aqui de novo, que está lendo de novo, aí à noite vai passar para aqui de novo, e vai comparar as duas memórias, aí algumas coisas que perdeu ele vai completando, e vai estar, depois volta 3 semanas de novo, você lê de novo. Vai estar aqui de novo, para aqui. Quanto mais você fazer isso, um tempo espaçado, mais seu cérebro aqui vai perceber. Ó, ele está usando isso aqui demais. Toda hora ele está trazendo informação. Isso é uma coisa importante. Deixa eu deixar ele na frente aqui. Quando ele precisar, tá aqui. Assim que funciona. É como se fosse um quarto grande no nosso cérebro. Você vê como se fosse um quarto grande. Nesse quarto grande, tá cheio de caixa. Tem informações que você está colocando lá dentro. Essa memória de cá. Tá cheio de caixa dentro dele. Se você usa muito uma caixa, o que que faz? Ele deixa na portinha do quarto. Por quê? Mais fácil entrar e pegar. Todas está usando. Se você usa pouco, ele vai deixar lá no meio do quarto. Se você quase não usa, ele vai empurrando lá no fundo do quarto. Mas está lá guardado. Mas quando você precisar, até que ele acha, vai procurar aquele quarto cheio de informação, e vai achar uma hora. Mas vai demorar. E não, essa prova você não tem esse tempo de ficar pensando. Quantas vezes você já fez uma prova e na hora dessa prova você não lembrou a resposta, porque você chegou em casa, até mesmo no caminho para casa você lembrou? Por quê? Porque se a vida estava procurando, chegou na sua casa, que ele achou e falou, era isso aqui. Por que eu errei isso aqui de bobeira? Eu sabia essa resposta, mas na prova eu não lembrei. Por quê? Está lá no fundo do seu quarto. Deixe tudo na porta. Então usa várias vezes isso. Por que você não esquece de andar? Você acha que andar é fácil? Pergunta uma criança aí de 6 meses se andar é fácil, 7 meses, ela está começando a engatinhar, tentando dar seus primeiros passos. É muito difícil. Mas por que você faz facilmente sem pensar? Porque você faz isso todo dia. Fazendo isso todo dia, está na portinha do seu cérebro que faz isso. Então, seu cérebro, rapidinho, antes de ele abrir a porta, a informação de como andar já está saindo. Então, você ama. Falar português, mesma coisa. Você acha que falar português é fácil? Manda um americano tentar aprender português. Como que ele vai falar com você que é muito difícil? Mas você sabe português porque você fala todo dia, tá? Então, quanto mais você lê o ECA, não no mesmo dia, em dias diferentes, mais você vai decorar todos os artigos, tá? Vai saber de qual todos eles, tá? Então, vamos para a próxima questão. Questão número 22. Ei, você quer realmente passar no concurso da Secretaria de Educação de Minas Gerais e está gostando dessas aulas aqui, cheias de questões comentadas? E que tal ter uma questão, um vídeo de questão comentada para cada tópico do seu edital? É isso que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Esse meu curso que está aqui na tela é para o ATB e ATE, aquelas pessoas que trabalham na Secretaria de Escola e trabalham dentro das Secretarias de Educação aqui em Minas Gerais. Esse curso aqui, ó, por exemplo, tem cada tópico de português do edital, já que eu peguei várias aulas de português. Tem um PDF aqui com 100 e poucas páginas, resumindo todo o português. E toda aula aqui, como você pode notar aí na tela, são curtas, de 12, 15 minutos. Que é o suficiente para ensinar você crase. 10 minutos é suficiente para ensinar você comportamento verbal. Você não tem aquelas aulas imensas daquele curso que você nunca consegue terminar. E quando termina, o que acontece?
você já esquece que estudou lá no começo. Aqui não, você consegue rever e ver o edital diversas vezes até o dia da sua prova. E não é só português, veja, temos aqui toda a aula de matemática, ECA, temos aulas sobre MDB, Estatuto do Idoso, Direitos da Mulher, Educação Inclusiva, Analfabetismo, Redação. Eu ensino você a fazer uma redação passo a passo para você gabaritar na hora de sua prova. Se você quer realmente passar no concurso de secretário de Educação, não perca essa. Link na descrição desse vídeo. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, julgue o item a seguir. O deferimento da tutela independe da idade da pessoa a ser tutelada. Será que depende? Será que não depende? A idade influencia? Vamos olhar no artigo 36 tirar essa dúvida. Olha lá. A tutela será deferida nos termos da lei civil. A pessoa de até 18 anos incompleto. A idade difere? Sim, porque apenas pessoas até 18 anos incompletos. Passou de 18 anos, não tem como você falar sobre tutela. Tutela que a pessoa, ela já é de maior, tá? Por isso esse gabarito aqui está errado, questão de certo e errado. Caiu lá no Distrito Federal em 2019, questão bem atual, hein? Questão número 23. Pedro, aluno do 6º ano do Ensino Fundamental 2, fez uma prova objetiva de matemática em sua escola e tirou nota 9. De um total de 10 pontos. Por ter errado uma questão, conforme indicado na prova pela professora, ao comparar sua prova com a do colega Saulo, da mesma turma, verificou que Saulo havia registrado para a questão o mesmo gabarito que ele. Mas a resposta do colega tinha sido considerada correta, enquanto a dele havia sido considerada errada. Nesta situação hipotética, considerando-se o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, os critérios avaliativos adotados pela professora na atribuição das notas, julgue o item. Não pode ser contestados diretamente por Pedro nem por Saulo, pois cabe aos pais responsáveis deles buscar a solução do conflito junto à direção da escola. A gente já viu aqui falando sobre resolução de conflitos. Não é uma obrigação só do pai. O seu próprio aluno achou injustiçado por algo, ele mesmo pode tentar resolver esse conflito. Você quer ter um meio de ensinar os alunos a como resolver no dia a dia conflitos, sem ter briga, sem ter que apelar, sem ter que ficar chamando o outro para resolver o problema para ele. Ou seja, quem está ensinando uma autonomia também, está juntando aqui a autonomia. Então, para resolver conflitos, se ele achou que está errado a sua nota, ele pode ir na professora e questionar, por que fulano tirou uma nota igual a mim? Ou porque fulano tirou uma nota maior do que a minha, se nossas respostas são iguais. Tá? Olha só, eu tirei isso, no artigo 53. Vou pular lá para a parte terceira, lá. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores. Ele pode questionar ao professor. Por que colocou aqui? Podendo recorrer a instâncias superiores. Por quê? O professor pode negar nesse ponto para ele. Aí o que pode acontecer? Ele vai estar superior ao diretor da escola, um supervisor da escola, um especialista da escola. Ele vai para uma instância superior. Se não resolver isso ainda, ele pode pegar essas duas provas e ir lá talvez numa regional de ensino, ou seja, ele vai poder pegar instância sempre superior. Se o diretor não resolveu, teve alguém acima dele ainda, até resolver a questão. Pode ser tanto o pai, pode ser tanto o aluno resolver isso aqui, tá? O que não pode acontecer, que já aconteceu comigo na escola. Vou contar o caso que aconteceu comigo na época que eu lecionava. Eu fiz várias provas, numa época eu tinha uma turma com 50 anos. Quem está acostumado a dar aula de escola pública sabe que as turmas são assim, 30, 40. Na época eu tinha uma turma com 50. Tinha cadeira que batia lá de uma parede, lá até na outra parede tinha cadeira, hein? Eu não podia dar a mesma prova. Um ia colar do outro. O que eu fiz? 4 provinhas diferentes. Aí tem uns alunos que vêm me questionar, porque as 4 são diferentes. Quem olhava uma cadeira para outra, achava que estava igual, porque eu lecionava matemática. Então o enunciado está tudo igual. Tudo igual. Eu mudava os números. Então, se eu mudei um número, um acento, o que for, no mesmo enunciado, o probleminha sendo igual, a resposta vai ser diferente. Aí tinha aluno que começou a copiar a resposta do outro
e teve coragem depois de chegar para mim e falar assim, por que fulano tirou nota e eu não tirei se nossas respostas são iguais? Ai, tá vendo? É o caso que aconteceu aqui. Aqui nessa questão, as duas provas eram a mesma, por isso ele tinha direito a questionar. Esse aluno teve direito realmente a questionar. Só que aí eu falei com ele, realmente, as respostas são iguais, mas as perguntas são diferentes. Então deveria ter respostas diferentes, por isso que a nota do fulano foi tal e a sua foi tal. Isso aconteceu comigo, fato real. Tá vendo? Então você tem que olhar bem isso aqui quando você estiver trabalhando na sua sala de aula. Ele pode questionar? Sim, mas nem sempre esse aluno vai ter razão. Eu pensei se a prova do Saulo que fosse diferente da prova do Pedro, ele ia questionar a professora, mas a professora não ia dar esse ponto para ele, se fosse diferente. Aí ele poderia recorrer à instância superior para ver o que ia resolver, tá? Então a nossa vareta aqui, por enquanto, é errado. Por quê? Não é só o pai que vai poder questionar. Pode ser o próprio aluno pode questionar, tá? Tanto o Saulo quanto o Pedro podem questionar. Mesmo eu tirei mais nota que fulano. Eu vou questionar por quê? Eu posso perder. Não, você tem que olhar o que ensinar o aluno a ser justo. Mesmo que talvez eu ganhei ponto, mas não deveria, talvez a questão está errada, deu certa, mas é bom questionar para ser justo, ensinar igualdade para os seus alunos, tá? Vamos agora à questão 24. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, julgue o item subsequente, mediante expressa autorização dos pais ou responsáveis legais, qualquer criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do país na companhia de estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior. Tá certo ou tá errado? Depende, porque se tiver autorização judicial, ele poderia sair do país. Se não tiver, não pode não. Isso é no artigo 85, do ECA ainda. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior. Nenhuma criança pode fazer isso. Se sair com algum estrangeiro, se não tiver autorização judicial. O que as provinhas gostam de colocar? Autorização dos pais. Autorização policial. Já vi prova com isso aí também, tá? Então, não é policial, não é do pai, é autorização judicial. Para sair do país, tem que ter autorização judicial. Por quê? Ele fala daqueles casos, pai vende filho, vendeu para o estrangeiro que queria adotar o filho. Então, você está saindo com autorização do pai, o Brasil tem que acabar com isso. Então, para acabar com isso, para dificultar esse tráfico de criança, porque talvez uma família pobre, o estrangeiro dá um dinheirinho lá para levar o filho, então, para ter que pedir autorização judicial para ver se realmente o que aquele estrangeiro está viajando com essa criança, tá? Então, muito cuidado por isso. Então, não é pai nem policial, é judicial, tá? Gabarito errado. 25. Acerca de políticas, diretrizes, ações e desafios na área da família, da criança e do adolescente, julgue o item substitutivo. É atribuição do Conselho Tutelar encaminhar a criança ou o adolescente para programa de acolhimento familiar ou para a família substituta, como forma de ampliação de medida de proteção. E o Conselho Tutelar não tem esse poder, não. Poder tirar uma criança e mandar para uma família substituta? Não, ele não tem esse poder. Quem tem poder é o poder judiciário. Tá? Artigo agora 93 do ECA. Recebido da comunicação, a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público e, se necessário, com apoio do Conselho Tutelar, apoio do Conselho Tutelar, só apenas apoio, tomará as medidas necessárias para promover a imediata reintegração familiar da criança ou do adolescente. Ou, se por qualquer razão não for isso possível ou recomendável, para seu encaminhamento ao programa de acolhimento familiar, institucional ou da família substituta, observado ou disposto no artigo 2º. Tá vendo? É o Poder Judiciário, que vai olhar também o Ministério Público, tendo apenas o apoio do Conselho Tutelar. Então, o encaminhamento é feito pela autoridade judiciária, mas um gabarito errado, tá vendo?
leia o ECA, leia e marcar as palavras-chave de cada artigo, tá? Uma setinha que você fazer o resumo. Tenta resumir cada artigo com palavras-chave. Então, o artigo 1, qual é a palavrinha-chave dele? O que ele queria falar? Tenta diminuir. Se a sua frase, a palavra-chave, fica maior que o artigo, aí tá errado, tá? Tenta pegar apenas a palavra que resuma aquele artigo. Assim que está resumindo esse artigo aqui 93. A autoridade judiciária tem esse poder, com a ajuda com ouvindo o Ministério Público, com o apoio do Conselho Tutelar. Essa palavrinha-chave. Já para tomar a medida, medida o quê? Necessárias para promover a imediata integração familiar da criança e do adolescente. Lembrando também, outra palavrinha-chave, que não é possível, o que não é possível? O programa de acolhimento familiar. Não tem programa de acolhimento familiar. Então, isso que só você tem que mais guardar. Porque se ficar lendo esse artigo imenso várias vezes, cansa. Falei sempre ficar grande. Resume. Aqui, ó, com 2 frases você faz aqui, ó. Reintegração familiar, poder, autoridade judiciária, apoio do Conselho Tutelar, ouvir no Ministério Público. Fechou. Não é possível encaminhamento para o programa de acolhimento familiar. Pronto, fechou. Resumi o artigo 93. Vai fazendo isso com todos os artigos grandes. Senão você vê, seu ECA diminuiu bastante. Como eu falei, leia várias semanas. Cada semana você lê uma vez, pelo menos. Resumido, você vai conseguir ler muito mais rápido. O professor de uma escola suspeitou, durante a aula, de que um dos seus alunos de 12 anos de idade estava sendo vítima de maus tratos. Nesse caso, o ECA determina que o caso seja obrigatoriamente reportado. Também que apenas suspeita. Então, manda para o Conselho Tutelar. Se não fosse uma suspeita, se fosse uma afirmativa, se tivesse um depoimento do aluno que realmente ele está apanhando em casa, dando maus tratos, tendo algum tipo de violência, poderia fazer até um BO, chamar a polícia. Mas o certo mesmo é o Conselho Tutelar, que está no artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. Suspeitas e confirmação, tá vendo? Os dois é o Conselho Tutelar. Não quer dizer que não pode chamar outros órgãos, chamar a Regional de Educação, chamar a polícia, tudo. Pode, mas vamos passar pelo Conselho Tutelar também, na respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Ao finalzinho aqui, que eu acabei de explicar. Sem prejuízo de outras providências. Você pode ter outras providências, mas tem que chamar o Conselho Tutelar. Então, aqui na sua variante letra B, tá vendo? Só artigo. Anota os artigos, já caiu. E ele sempre vem caindo. Então, faça muita questão, principalmente se for da sua banca. Só porque não tem muita questão, você pega de outro. Mas sua banca já tem muita questão de ECA, vai fazendo dela. Vai fazendo dela. Sabe, os artigos que ela gosta de cobrar. Ela vai cobrar sempre os mesmos. Se você quer mais questão do ECA, não lembro. Na playlist aqui embaixo tem um vídeo só sobre ECA. Uns 40 minutos só sobre ECA. De acordo com o ECA, é a atribuição dos conselhos tutelares. Isso aqui, gente, eu vou direto às atribuições. Vou deixar na tela para vocês. São atribuições dos conselhos tutelares. São todas essas aí. Tem que decorar elas? Tem. Dá preferência a essa daqui que já caiu, mas leia todas elas, tá? Olha lá, porque atender criança e adolescente, sim. Atender e acolher os pais ou responsáveis. Promover a execução de decisões. Requisitar serviços públicos na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e saúde. Isso aí já é o gabarito letra B. Bem, copia e cola na letra B. Olha só, ele requisita. Ele não faz, ele não planeja, ele não cria educação, saúde e serviço. Ele apenas pede, ele apenas requisita isso. Lembra disso nessa prova. Veja a letra A, falou elaborar a proposta. Ele não elabora nada, ele não cria nada. Ele apenas requisita as coisas, ele ajuda a fazer uma coisa. Isso aqui, é como se fosse aqui na tela. O 9, veja o 9. Assegurar o poder executivo local na elaboração da proposta. Ele vai auxiliar, vai ajudar. Isso que faz o Conselho Tutelar. Então, mandou falar o que faz? Não. A letra C, registra a ocorrência. Não vai registrar essa ocorrência. Vai representar judicialmente o interesse de menores? Não.
menores de perda do poder familiar. Perda do poder familiar era um Ministério Público. Veja só, está lá no 11, representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar. Após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança e do adolescente, tá vendo? O Ministério Público. É isso que eu falei. Tem que ler o artigo 136 todo. Você não sabe qual artigo desse vai cair. Aplicar medidas de destituição de tutela. Ele não aplica medidas. Muito cuidado com isso, tá, gente? Então, nessa letra B, que não tem como explicar muita coisa, que mais decoreba o que ele faz e não faz. Mas quando fala que faz alguma coisa, como ele aplica, ele elabora, geralmente vai estar errado. Você vai, quando eu falo assim, ele ajuda, ele auxilia, ele requer, qual é saber valor, aí sim o conselho tutelar vai estar efetivamente ali, tá? É só uma dica por caso você não decorou todos. Mas a minha dica principal que eu te dou, leia várias vezes esse artigo, você vai acabar guardando, tá? Com fundamento no Estatuto do Idoso e do NOECA, julgue o item subsequente. O acolhimento familiar configura medida de proteção de caráter definitivo da criança e do adolescente. Eu falei medida aqui de proteção definitivo. Não tem nada definitivo. Você está excluindo todas as outras. Você lembra do currículo que eu falei? Currículo ideal, currículo definitivo que não existe? Aqui também não existe no ECA, tá? O currículo aqui seria lá no artigo 101, parágrafo 1º do ECA lá. O acolhimento institucional e as medidas de acolhimento familiar são medidas provisórias, não é definitiva, provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para a reintegração familiar, ou não sendo esta possível para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade. Então, se você vê alguma coisa, qualquer área, falou que é definitivo, falou que é único, falou que só daquele jeito funciona, não tem jeito de mudar, está errado. A questão no seu marido aqui é errado, mas a questão é errada.